A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É bom podermos estar aqui mais uma vez para bendizer, adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós queremos convidar os amados irmãos a abrirmos nossas Bíblias. Jó capítulo 42. Apenas um versículo bíblico. Jó capítulo 42, versículos, a primeira parte do versículo 2 diz assim: Jó capítulo 42, versículo 2, a primeira parte diz: Bem sei que tudo podes. Versículo 5, a primeira parte diz: Eu te conhecia só de ouvir. A segunda parte: Mas agora de contigo está. Mais uma vez o versículo 5 diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outra tradução. O versículo 2 diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Capítulo 7 de Jó, versículo 6. Capítulo 7 de Jó, versículo 6. Diz assim, capítulo 7 de Jó, versículo 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Repetindo, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Jó capítulo 14, versículos 1 e 2, diz assim: O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Mais uma vez, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Pai Celestial, nós queremos Te louvar nesta noite. Bendizemos, adoramos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Queremos Te render graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Eterna é a Tua bondade, a Tua fidelidade. Ela se estende de geração a geração, porque grande é a Tua fidelidade. Nós queremos, ó Deus, nos prostrar diante de Ti, reconhecendo a Tua glória, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que nada somos, que nada podemos, diante do Teu grande poder, Senhor. Reconhecendo que toda boa dádiva, que todo dom perfeito, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora Te suplicamos, Te rogamos, Te pedimos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso culto, que chegue como aroma suave na Tua presença, Senhor. Pai Celestial, nós Te pedimos, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, para o louvor da Tua glória. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. A igreja diz: as benécias do sofrimento. Em João capítulo 16, versículo 36, Jesus diz: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A nossa existência será sempre alternada por alegria e dor. A ilusão de viver sem problemas implicará sempre em grande desilusão. Jesus já estava mostrando para os seus discípulos que na vida eles iriam ter aflições, que na vida nós iremos ter momentos de alegria,
mas também momentos de dor e sofrimento. Afinal de contas, a dor como sinônimo de sofrimento também nos proporciona bênçãos. A dor como sinônimo de sofrimento também nos proporciona bênçãos. Então vejamos quais são estas bênçãos que a dor como sinônimo de sofrimento nos proporciona. Em primeiro lugar, o sofrimento nos mostra que somos seres fragilizados. Através do livro de Jó, nós podemos perceber. Quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos lá no início que a grande verdade é que Satanás quer mostrar para Deus que o homem não é capaz de louvá-lo pelo que ele é, mas sim pelo que ele pode dar. E nós podemos ver no final do livro que Jó prova ao contrário. Jó prova que o homem sim é capaz de louvar a Deus, é capaz de servir a Deus, não pelo que Deus possa dar, mas pelo que Deus é. E Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é digno de honra, Deus é digno de glória, Deus é digno de louvor, Deus é digno de adoração, Deus é a nossa sustentação. Deus, Ele é Deus. Por isso o sofrimento mostra que somos seres fragilizados. O texto que acabamos de ler em Jó, capítulo 7, versículo 6, diz: meus dias correm mais depressa do que a lançadeira de tecelão, e chegam ao fim sem nenhuma esperança. O homem nascido de mulher vive bem pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura mais. Ele diz assim: os meus dias correm depressa como a lançadeira de tecelão. Todo mundo sabe, quem trabalha, quem é costureira sabe disso, que primeiro tecelão é aquele que trabalha com a máquina de tear, não é? Fazer tecido. E essa lançadeira de tecelão é uma parte da máquina que vai lançar uma linha de um lado para o outro, e o tecelão, quando lança essa linha, ele passa bem rápido esta máquina de tecelão. Então, ou seja, é um movimento muito rápido. Na verdade, o que Jó está querendo dizer aqui é que a nossa vida é tão rápida como este momento que o tecelão faz quando está tecendo tecido ali na máquina de tear. É muito rápido. Então, a nossa vida também é muito rápida. Veja que não há nada de errado em fazer planos. Tiago capítulo 4, versículo 13 diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Nesse texto de Tiago, a gente percebe que a pessoa aqui, ela está fazendo planos para a sua vida, não é? Ela está fazendo planos para um dia de negócio que ela vai realizar. Não há nada de errado em fazer planos. Todavia, a fragilidade da vida e a incerteza quanto ao futuro deveriam fazer de nós pessoas mais dependentes de Deus. Ou seja, devemos fazer planos, sim, devemos planejar nossa vida, devemos fazer planos para o futuro, mas precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, e deveríamos dizer: se Deus quiser, eu irei, se Deus quiser, eu alcançarei, se Deus quiser, eu vencerei. Precisamos ser mais dependentes de Deus e entendermos que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua família, ela está nas mãos de Deus. Deus tem a sua família nas suas mãos. E se Deus tem a sua família nas suas mãos, Ele controla, Ele determina todas as coisas. E todas as coisas só acontecem exatamente de acordo com o conselho da sua vontade. Nada acontece fora dos planos de Deus. Nada acontece fora dos propósitos de Deus. A sua vida está rigorosamente no controle de Deus. Qual lugar que Deus tem na sua vida ou na sua família? Essa é a grande pergunta que podemos fazer dentro desse texto. Quando você planeja o futuro, o vestibular, a profissão, Deus tem parte maior nesta equação, neste planejamento.
Quando você faz escolhas, Deus está no centro delas. Quando você vai planejar a sua vida, vai planejar seus negócios, vai planejar seu futuro, onde Deus se encontra aí? Ele é o centro da sua vontade, Ele é o centro dos seus propósitos, ou você planeja as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bel prazer? Entenda uma coisa, ainda que você planeje, a palavra diz que o homem planeja, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Tiago diz no capítulo 4, verso 14. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Quantos colegas, quantos parentes ou entes queridos nós temos perdido com a Covid-19? Esse momento de pandemia deve nos levar a refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família. Nossa vida, por mais que pareça longa aqui na terra, é mera neblina. E todo mundo aqui sabe, os irmãos sabem o que é a neblina. É uma coisa passageira, que vem rapidamente e passa. A nossa vida é assim, como essa neblina. Tiago capítulo 14 diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. De fato, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós nem sabemos se estaremos vivos daqui a 5, 10 minutos. Deus tem a nossa vida nas suas mãos. A jornada aqui é articulada num caminho estreito, numa estrada juncada de espinhos. O livro de Jó nos coloca cara a cara com essa realidade. Veja o que ele diz. A palavra diz no livro de Jó que Jó perdeu seus bens. Jó capítulo 1, versículo 13 a 17. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te esta nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Toda a fortuna evaporou-se de uma hora para outra. Um grupo de vândalos, sabeus e caldeus saquearam os bens. Fogo caiu do céu e queimou o resto. Numa questão de momento, Jó perdeu todos os seus bens. Não é proibido acumular bens para si. Mas a palavra do Senhor é bem clara quando diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Podemos acumular bens? Podemos, mas precisamos entender que Cristo, Jesus, precisa ser o centro das nossas vidas. Que Deus precisa ser o centro dos nossos negócios, das nossas atividades, da nossa família, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, dos nossos lares. Deus precisa estar no centro de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes gastamos tempo pensando, analisando, planejando, e muitas vezes os nossos planos não dão certo, e muitas vezes nos sentimos frustrados por isso.
Mas todas as vezes que colocamos a nossa vida diante de Deus, que colocamos os nossos projetos diante de Deus, todas as vezes que colocamos nos nossos lares diante de Deus, as coisas dão certo. Conseguimos sair vitoriosos, porque Deus está no centro de todas as coisas, porque Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Em segundo lugar, o texto ainda mostra que Jó perdeu os seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 18 a 19 diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Que notícia Jó recebe? Seus 10 filhos tinham morrido de uma só vez. Jó foi golpeado pela mais dura notícia que alguém pode receber. Seus filhos acabaram de morrer. Talvez você, pais, estejam chorando ou tenham chorado por seus filhos. Talvez vocês, pais, tenham entrado madrugada fora, prostrado na presença do Senhor, orando, buscando a Deus, clamando por seus filhos. Eu quero dizer nesta noite, não desista de orar por seus filhos. Porque enquanto vocês estiverem intercedendo, buscando a Deus, implorando a Deus, clamando por seus filhos, Deus está trabalhando em favor deles. E nós podemos dizer, como Jó diz, a esperança. Para o tronco cortado, que ainda está a raiz, ao cheiro das águas, reverdecerá e voltará a dar fruto. Seus filhos voltarão a dar fruto. Você voltará a dar fruto, contanto que você não desista, mas permaneça na presença de Deus. Como foi longa aquela marcha de Jó até o cemitério, como foi difícil para ele, mas Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos conforta, que nos ajuda. Em terceiro, Jó perdeu sua saúde. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Satanás apostou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. Imagino que se Jó fosse tão egoísta, imaginava que Jó seria tão egoísta quanto ele. O diabo planejou uma doença devastadora para Jó. Satanás feriu da cabeça aos pés. Seu corpo ficou todo chagado. Jó tinha lepra desde o alto da cabeça à planta do pé. Quando você lê a narrativa de Jó, você vai perceber que o mau cheiro no corpo de Jó era tão grande que de longe se podia sentir o mau cheiro do seu corpo. O texto ainda diz, também o livro de Jó diz que os cachorros vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. O texto diz que Jó, não aguentando, ele coçava essas chagas com cacos de telha para tentar amenizar a sua dor. Quando a dor é maior que a fé, a revolta destrona a confiança em Deus e o barco da vida naufraga. Precisamos colocar nossas dores, nossas lástimas, precisamos colocar nossas vidas, precisamos colocar nossas casas, nossas famílias, nossos filhos na presença de Deus. Nossa fragilidade, acima de tudo, deve nos levar desesperadamente a seguir Jesus. Quando reconhecemos nossa fragilidade, ao mesmo tempo reconhecemos, nós dependemos de Deus para todas as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 3, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem que Deus esteja no centro das nossas vidas. Em segundo lugar,
A dor, como sinônimo de sofrimento, também nos proporciona bênçãos. A segunda bênção que a dor, como sinônimo de sofrimento, nos proporciona é que o sofrimento nos mostra quem é Deus. Primeiro, mostra que somos seres fragilizados. Quem somos. Segundo lugar, mostra quem é Deus. Jó capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Precisamos confiar mais no provedor do que na provisão. Quem é Deus? Deus é o Senhor. Ele é o dono, proprietário absoluto de todas as coisas. Ele é o soberano que está no trono e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como bem descreve Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 3, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o dono e proprietário de todas as coisas, e este Deus maravilhoso, que é dono do universo, este Deus que fez todas as coisas, é o mesmo Deus que está presente aqui neste lugar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus, Deus, o Senhor de toda a glória, está neste lugar. Por isso nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Mas Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono e proprietário absoluto de todas as coisas. Ele está assentado na sala do comando do universo e dirige as nações. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele levanta reis e abate reis. Lá em Daniel capítulo 2, versículos 21 e 22 diz: e Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o oculto, Ele conhece o escondido, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o meu andar, Ele conhece o teu andar, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece os teus pensamentos. Ele é Deus e Ele conhece todas as coisas, como disse Daniel. Ele muda até as estações e muda os tempos, porque Ele é Senhor também da natureza. Nada escapa da sua mão. O próprio Deus diz: agindo eu, quem o impedirá? A história está segura nas suas mãos. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. A história está segura nas suas mãos. Deus tem a história da humanidade nas suas mãos. Deus tem a humanidade nas suas mãos. Deus tem a minha família nas tuas mãos. Deus tem a sua família nas suas mãos. Deus tem nossos filhos nas suas mãos. Deus tem a sua igreja nas suas mãos, e é Ele que rege a sua igreja. Deus tem cada um de nós nas suas mãos. Ele é Deus. Ele disse a Moisés, Moisés disse: o Senhor, o que eu direi ao povo? Quem tu és? Ele disse: Moisés, diz ao povo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Diga ao povo. Deus é Criador. O primeiro texto da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, declara: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele é o Criador de todo esse universo material. Quando você pensa nas estrelas,
Deus as criou. Quando você pensa em bilhões e bilhões de galáxias, Deus criou. Quando você pensa no Sol, na Lua, nos planetas, Deus os criou. Deus criou todas as coisas. Quando você pensa neste imenso mar, Deus criou. Quando você pensa nos rios, nos pássaros, nos peixes, Deus criou todos. Quando você pensa nos animais, Deus criou os animais. Quando você olha para você, Deus criou você. Ele é o Criador de todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 3, lemos: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Bastou uma palavra para Deus criar todas as coisas. Ele usou a sua palavra para criar todas as coisas. Basta uma palavra de Deus para a tua vida. Basta uma palavra de Deus para a tua família. Basta uma palavra de Deus para o teu lar, para que todas as coisas se organizem na tua vida. Não precisou usar coisas pré-existentes. Ele usou apenas a sua palavra para criar todas as coisas. Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Pode ser criador, ele é também o legítimo dono de todas as coisas. Ele é o criador e o legítimo dono. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. Em terceiro, Deus é o sustentador. Deus não criou tudo como fabricante, que cria um relógio de corda, lhe dá partida e logo o abandona. É Ele quem dá sentido ao universo e faz com que todas as coisas funcionem. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, lemos: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Isso significa que toda a criação depende de Deus para continuar existindo. Ele é a fonte de vida, energia e sustento que há em todas as coisas. Ele é Deus. Isso fica claro também em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, onde lemos: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus é autoexistente. Ele não precisa de mim, nem precisa de você. Ele é Deus. É Ele quem nos dá respiração, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos sustenta de pé. Eu e você estamos aqui por causa de Deus. Eu e você estamos aqui porque Deus quer. Eu e você estamos aqui porque aprove a Deus querer que fosse assim. Deus é o sustentador. Deus também é o que liberta o seu povo da aflição. Deus vê e ouve. Ele é o Deus presente. Ele se importa conosco. Ele viu a aflição do povo do Egito. Ele ouviu o seu clamor. Ele desceu. Ele libertou o povo com mão forte e poderosa. Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para socorrer o seu povo. E disse o Senhor, Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel.
Deus viu o clamor, o choro do povo, Deus viu o sofrimento do povo, Deus está vendo você, Deus está vendo sua família, Deus está vendo seus filhos, Deus está vendo o seu lar, mas Ele não somente está vendo, Ele não está indiferente, Ele também está ouvindo seu clamor, Ele está vendo suas lágrimas, Ele está ouvindo a sua oração, Ele está vendo o seu sofrimento, mas não somente isso, Ele virá em seu favor, Ele virá em nosso favor, Ele virá em favor da nossa casa, Ele virá em favor da nossa família, porque Ele é o nosso Pai Celestial por excelência. Em terceiro e último lugar, a dor como sinônimo de sofrimento também nos proporciona bênçãos. Então, quais são essas bênçãos? Em terceiro lugar, o sofrimento nos aproxima mais de Deus. Jó capítulo 42, versículo 5 diz: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que Jó estava concluindo no final, depois de tudo que ele passou? Ele estava dizendo: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu conheço melhor porque eu estive contigo, de te ver. Assim é conosco. A dor como sinônimo de sofrimento nos proporciona bênçãos. Em terceiro lugar, porque nos aproxima de Deus, nos leva à compreensão de que Deus, não obstante, permite o sofrimento, mas Ele não fica indiferente para conosco quando elas acontecem. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não nos abandona em momento algum. Ele te chamou. O sofrimento bateu na tua porta, a enfermidade bateu na tua porta, o problema bateu na tua porta. Não se desespere, continue confiando, porque o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele não vai te abandonar, Ele estará sempre com você. E este sofrimento, esta luta que você está passando, está te aproximando mais e mais da presença de Deus. Nos aproxima de Deus, em terceiro lugar, nos aproxima de Deus, porque nos leva à compreensão de que Deus, não obstante, permite o sofrimento, mas Ele não fica indiferente para conosco quando elas acontecem. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está do teu lado, Deus está contigo, Deus está à tua direita. O salmista no Salmo 121 diz que quando saímos, Deus está conosco, quando voltamos, Deus está conosco. Deus está conosco na saída e na entrada. Deus está sempre conosco. Mas também nos faz compreender que Deus, por ser Pai, não se alegra vendo seus filhos sofrerem. Não pense que Deus tem se alegrado com o seu sofrimento, ou tem prazer no seu sofrimento de forma alguma. Mas o sofrimento muitas vezes é pedagógico na nossa vida. Trabalha com o nosso caráter, com a nossa personalidade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona com vocês. Que coisa linda. Vou repetir: deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona a vocês. É um Deus maravilhoso. Terceiro, nos leva a constatar que quando estamos sofrendo, Deus quer que o busquemos. Muitas vezes, irmãos, é necessário Deus dar uma sacudida na nossa vida, porque estamos meio que distantes dEle. E Deus, como um Pai amoroso e celestial, Ele sempre nos quer pertinho dEle.
Jeremias capítulo 29, versículos 12 a 14 diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, diz o Senhor. Salmo 118, versículo 5 diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e tirou-me de um largo profundo. Nos leva a constatar que quando estamos sofrendo, Deus quer que o busquemos. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida é no momento de luta e de sofrimento em que nós mais buscamos ao Senhor. Em que nós procuramos ler mais a palavra, nos aproximamos mais de Deus, desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus. Nos leva à percepção de que Deus permite o sofrimento para encontrarmos nele ânimo. O que significa isso? Muitas vezes Deus permite o sofrimento para que possamos compreender que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do Senhor, para que possamos compreender que a provisão vem dEle, que o nosso alimento vem dEle, que tudo o que nós precisamos para a nossa sobrevivência vem de Deus, todas as coisas vêm de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6 diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Deus que consola os abatidos, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá conforto, é Ele que nos sustenta, é Ele a nossa provisão, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, louvado seja o seu nome. Nos leva a compreender que como Pai, Ele não nos prova além das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, Deus traz o sofrimento, mas Ele não nos prova além das nossas forças. Deus não vai provar você além das suas forças. Deus não vai me provar além das forças, mas Ele permite a existência da dor para que possamos crescer em Cristo Jesus nosso Senhor. Concluindo, cientes de que a vida é frágil e passageira, precisamos refletir e agir. E jamais devemos esquecer das palavras prudentes do Senhor em Marcos capítulo 8, 36. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No entanto, a Bíblia também deixa claro que Deus permitirá circunstâncias difíceis e dolorosas aconteçam conosco, mas somente até certo ponto. Todos os seus servos fiéis tiveram de suportar provações. Hebreus capítulo 11, versículos 36 e 38, para concluir. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Os servos do Senhor passaram por provações, nós com certeza haveremos de passar. Quando elas chegarem, devemos rogar a Deus que nos proteja de qualquer sofrimento que exceda a nossa capacidade de resistir e que nos dê força para suportar tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome daquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Pai celestial, exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra.
Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Não somos nada, não podemos nada diante do teu grande poder. O Senhor, pela sua misericórdia, nos escolheu, nos chamou e nos trouxe. Por isso vivemos, ó Deus, vivemos na total dependência do Senhor. Que Tu sejas, ó Deus, sempre piedoso conosco. E que o Senhor nos ajude nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos difíceis da vida. E eu sei que o Senhor sempre nos ajuda, porque a Tua palavra, ela se cumpre, ela é fiel e verdadeira. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa cada lar aqui presente, cada família, cada pai, cada mãe. Abençoa cada filho, cada filha. Queremos Te louvar pelas crianças da nossa igreja. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, por cada uma delas. Que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. A igreja diz: eu agradeço a oportunidade, a palavra está com o pastor Hildes.